Olá, sou Maximilian Köberle, especialista em holding familiar, e hoje eu vou explicar para você um pouco mais sobre holding familiar. Algumas questões rápidas. O que é uma holding familiar? É uma pessoa jurídica que tem como objeto social a participação societária em outras pessoas jurídicas. Então, o patrimônio dessa pessoa jurídica, da holding como controladora, é participação cotas de outras empresas. A gente fala tanto holding como a controladora, como fala também holding como todo o sistema. Então, quando a gente fala em sistema de holding familiar, a gente pode estar falando de uma empresa ou de mais de uma controlando a outra. Qual que é a receita da holding? Basicamente, se ela só tem participações societárias, ela só vai receber dividendos dessas outras pessoas jurídicas. Então, se a outra pessoa jurídica tiver um lucro, ela converte isso em dividendos para distribuir para os seus sócios, e a holding, como sócia, recebe esse recurso. Como dividendos não é uma receita decorrente de venda de serviços ou de produtos, ela não precisa emitir nota fiscal. E também hoje ela tem isenção de imposto de renda. Os dividendos distribuídos de uma pessoa jurídica para outra não incidem imposto de renda. Então não é base de cálculo de imposto sobre serviços, nem sobre mercadorias, nem sobre renda. Então não tem que pagar imposto e também não tem que emitir nota fiscal. Quais são as despesas de uma holding? Basicamente a parte contábil. A contabilidade tem que ser feita como toda pessoa jurídica, precisa de um contador habilitado, profissional habilitado no Conselho Regional de Contabilidade, e eventuais despesas de acompanhamento de alterações legislativas, aperfeiçoamento da estrutura jurídica, que aí são casos mais pontuais. A holding ela não tem empregados, ela não precisa ter empregados, porque como ela não produz mercadorias nem presta serviços, ela não precisa de empregados. Então não tem despesa com folha, não tem reclamação trabalhista, não tem esse tipo de risco. Qual é o CNAE da holding familiar? CNAE é uma classificação nacional de atividades econômicas definida por um órgão do governo federal e muito útil para a definição de políticas públicas. Então, quando eu coloco um CNAE, fica fácil dos órgãos públicos fazerem controle de atividades, mapearem qual que é o perfil econômico de cada região, tudo isso com base no CNAE. Ele não é obrigatório que conste do contrato social, ele vai ser utilizado lá no cartão do CNPJ, lá na Receita Federal, e ele pode ser utilizado qualquer um, basicamente, mesmo que eu não desenvolva aquela atividade, mas se eu pretender fazer aquela atividade, eu coloco esse CNAE no cartão do CNPJ, coloco essa atividade, nem precisa ter atividade descrita no contrato social. Na holding a gente pode utilizar CNAEs como participações societárias ou outras participações societárias, existem alguns CNAEs desse tipo, mas nada impede que existam outras atividades também, tais como locação de bens imóveis ou alguma outra atividade operacional. Isso é uma questão de definição estratégica interna da pessoa jurídica. Eu posso descrever uma atividade, mas eu, eventualmente, por algum outro fator econômico ou técnico, essa atividade ainda não está sendo executada, mas ela já está no meu contrato social para ser executada no futuro. Então isso é uma permissão, uma possibilidade muito importante para a definição de estratégia jurídica dentro de uma holding familiar. Existem algumas classificações de holding que não são exatamente previstas na lei, mas são criações doutrinárias para simplificar a explicação. Então, eventualmente, a gente encontra termos como holding patrimonial, aquela então empresa que somente teria patrimônio. Holding operacional, aquela empresa, aquela controladora que desenvolve atividades empresariais. E qual o benefício de criar uma empresa? A personalidade jurídica de uma empresa é uma criação do direito,
é uma entidade fictícia no papel e que é utilizada como instrumento para negócios, porque ela cria uma separação entre o que é patrimônio do sócio e o que é patrimônio da empresa. Então, os sócios colocam um capital, fazem um investimento, aportam um recurso, seja em bens, seja em dinheiro, para que aquele negócio gere, com aquele recurso, gere novos negócios, gere empreendimentos, gere atividade econômica. Então, a lei, o direito cria a pessoa jurídica para que, se tiver algum problema com essa pessoa jurídica, se ela for à falência, os sócios, o patrimônio dos sócios não são prejudicados, não são atingidos. O objetivo mesmo é criar um muro que incentive as pessoas a empreender, a fazer novos negócios. Porque se eu tiver o risco desse negócio contaminando o patrimônio dos sócios, ninguém vai querer fazer negócios. Então, o objetivo é criar realmente um seguro, uma proteção para os sócios, para estimular novos negócios, estimular novos empreendimentos. E o capital social é aquele recurso que os sócios colocam dentro da pessoa jurídica para fazer frente a esses negócios. Esse capital social ele cria um lastro financeiro e quem vai fazer negócios com essa pessoa jurídica, seja bancos, seja fornecedores, sejam clientes, ele vai olhar esse capital social e falar, olha, essa empresa ela tem um lastro financeiro, então tudo bem se eu der um crédito para ela, se eu financiar uma compra, alguma coisa assim, porque na pior das hipóteses tem esse recurso guardado lá que vai ser utilizado para pagar as dívidas com os credores. Então, quanto maior o capital social de uma empresa, mais lastro financeiro, mais alicerce, mais fundamento, mais saúde financeira ela tem para fazer frente aos negócios. Então, é um procedimento que é estimulado pela legislação que as empresas tenham um capital social alto. E qual que é o risco que uma empresa assume? O risco é o valor do investimento no capital social. Todo o recurso que é aportado pelos sócios na pessoa jurídica é aquele risco que está sujeito a fazer frente às dívidas dos negócios. Então, se uma empresa quebrar, é esse recurso que basicamente é o ativo da empresa, é o patrimônio líquido, é o que tem disponível no balanço que vai fazer frente a essas despesas. Uma holding familiar tem o risco de quebrar? Quando que uma empresa quebra? Quebra quando o passivo, as dívidas, são maiores que o ativo, que os recursos, que o dinheiro, que o patrimônio, etc. Como numa holding familiar a gente não tem fatores gerando despesas, gerando riscos, a gente não tem esse cenário dentro de uma holding familiar. A gente, inclusive, cuida para que esse cenário não aconteça, para que essa empresa, essa holding familiar, não tenha dívidas e muito menos dívidas maiores do que o patrimônio. Então, se o patrimônio sempre vai ser positivo, o patrimônio líquido dessa empresa, as receitas, os recursos, o patrimônio, o ativo, é sempre muito superior às dívidas, que basicamente não existirão, não tem empregado, não tem fornecedor, não tem financiamento de capital de giro, então não tem risco de uma holding familiar quebrar. Quanto que um advogado cobra para fazer uma holding familiar? Cada advogado tem sua liberdade para definir a forma de cobrança e o valor correspondente aos serviços prestados. No meu caso, eu cobro por hora trabalhada. Então, eu só recebo se eu tiver que trabalhar. Quanto mais complexo a família, quanto mais complexo o patrimônio, mais tempo eu preciso para definir as melhores estratégias e executar essas estratégias. Então, eu cobro por hora trabalhada, indiferente do valor do patrimônio. Então, se tem muitos imóveis, se tem muitas empresas, se tem uma atividade rural complexa, fica mais caro do que se o patrimônio for menor, se for menos imóveis, se a família for menor e assim por diante. Quem faz uma holding familiar, um advogado ou contador? Ambos têm competência para executar uma holding familiar. A especialidade do contador
é na escrita contábil e na lida com os órgãos de fiscalização, especialmente tributários. O advogado ele é especialista no desenvolvimento de estratégias jurídicas e na redação de instrumentos jurídicos adequados a essa estratégia jurídica. Ambos são complementares, ambos são importantes e ambos podem executar uma holding familiar. Por que o advogado é importante numa holding familiar? Os atos de interpretação jurídica são atos privativos de advogado. O advogado ele tem a especialidade de lidar com conflitos entre direitos e deveres, especialmente na hora de interpretação da legislação, avaliando riscos apontados na doutrina, na jurisprudência, acompanhando decisões judiciais e desenvolvendo soluções jurídicas com base na lei, com base no que é permitido e com base do que não é proibido. Então a especialidade do advogado atende muito bem na composição da holding familiar para evitar conflitos, especialmente no âmbito da família, e evitar conflitos na gestão do patrimônio da família. Além disso, o advogado ele precisa saber sobre direito de família, direito empresarial, direito tributário, direito administrativo, direito civil. Então o advogado ele tem bastante informação jurídica para poder lidar com os diversos desafios, obstáculos e as questões que surgem no âmbito das relações familiares e no âmbito da gestão do patrimônio dessa família. Por que o contador é importante na constituição de uma holding familiar? Os atos de escrita contábil são privativos de contadores. Os contadores são especialistas em registrar toda a linguagem, todas as operações de uma empresa, de lidar com a fiscalização tributária, a apuração de impostos, e os contadores também fazem a formalização dos atos societários, os contratos sociais, alterações contratuais, junto à junta comercial, junto ao sistema de informática da junta comercial. Existem outros custos na constituição de uma holding familiar. A holding familiar, como é feita através de pessoas jurídicas, é preciso fazer o registro dos atos de constituição dessas pessoas jurídicas na junta comercial, em torno de R$300 por ato societário. Também é necessário, se houver imóveis, por exemplo, fazer a alteração da titularidade desses imóveis lá no registro de imóveis, no cartório de registro de imóveis, e o valor ele tem em torno de 0,5% do valor venal de cada imóvel. Eventualmente tem o custo do imposto sobre transmissão, causa-mortes e doação, que varia hoje em torno de 4 a 8% no país, depende da legislação estadual. Isso tem por base o valor da doação. Basicamente seriam essas despesas. Quais serviços estão incluídos no contrato de implantação de holding familiar? A coleta de informações sobre a família, sobre o patrimônio, a definição, elencar as possibilidades de soluções jurídicas para aquela família, apuração de custo-benefício de cada opção, execução da estratégia definida em conjunto com a família e a orientação sobre procedimentos correlatos em relação a registro de imóveis no cartório de registro de imóveis. Quais fatores influenciam no custo do serviço de implantação de uma holding familiar? O tamanho da família e o tipo de ativo, tipo e quantidade de ativos. Então, produção rural, imóveis para locação, imóveis para lazer da família, para uso da família, negócios empresariais. Dependendo do tipo de ativo, da quantidade e do tamanho da família, tem uma variação no valor dos honorários advocatícios. Qual o custo mensal de uma holding familiar? Como a holding familiar não tem movimentação no dia a dia, são casos esporádicos, o custo de manutenção é proporcional.
Então, a contabilidade é uma contabilidade mais simples e a orientação jurídica, se for contratado, também é um processo mais simples, esporádico, então é um custo proporcional à atividade da empresa. Quais as vantagens de uma holding familiar? Ela organiza o patrimônio da família, protege o patrimônio da família dos riscos dos negócios, ganha eficiência na gestão tributária e ela evita o inventário. Quais as desvantagens de uma holding familiar? As atividades da família deixam de ser executadas no CPF de cada integrante dessa família e passam a ser executadas no CNPJ. Quanto custa para transferir imóveis para uma holding familiar? A transferência de bens intervivos, entre vivos, é o que a gente chama de ITBI, está sujeito ao imposto chamado ITBI, que varia hoje em torno de 2 a 3%, conforme a legislação de cada município onde está o imóvel. Só que a Constituição Federal, ela estimula que as pessoas físicas transfiram imóveis para pessoas jurídicas em procedimento de incorporação de capital dessas empresas, exatamente para que essas empresas tenham um capital social mais forte e tenham mais lastro financeiro, tenham mais recursos financeiros para gerar crédito, financiamentos, gerar negócios. Então, a Constituição Federal proíbe as prefeituras de cobrar ITBI nessas operações. É o que a gente chama de imunidade tributária. Existe também a possibilidade de incidência do imposto de renda sobre ganho de capital, porque se o imóvel entra por um valor de aquisição e sai por um valor maior, na hora de integralizar isso numa pessoa jurídica, pode ter uma diferença de valores. E aí, essa diferença de valores a gente chama de ganho de capital e o imposto de renda incide a uma alíquota de 15% sobre esse ganho de capital. Mas a própria legislação do imposto de renda permite que essa operação seja feita pelo valor de aquisição. Então, nesse caso, não tem ganho de capital. Quem pode abrir uma holding familiar? Qualquer pessoa que tem um CPF ativo pode abrir uma pessoa jurídica. A holding familiar é uma pessoa jurídica, então qualquer pessoa com CPF pode abrir uma holding familiar. Como abrir uma holding familiar? Mediante a contratação do advogado especialista. Quanto tempo leva para abrir uma holding familiar? Isso depende de algumas variáveis, a própria velocidade da família, mas o registro é feito na junta comercial e isso é uma sequência de atos societários que precisam ser feitos em linha, alguns de forma paralela, outros de forma sequencial. Em torno de 60 a 120 dias se conclui toda a estrutura jurídica de uma holding familiar. Como transferir bens para uma holding familiar? Se for imóveis, mediante a alteração no contrato social, e se for dinheiro, mediante depósito em conta corrente. Pode deixar um filho fora da holding familiar? Filhos, cônjuges e pais são herdeiros obrigatórios. Metade do patrimônio de quem falece obrigatoriamente tem que ir para esses herdeiros. Se esse herdeiro não receber a parte dele, ele pode pedir a anulação dos atos de distribuição do patrimônio. Quem herda a holding? A holding, ela é patrimônio dos seus sócios. Se tiver alguma coisa no CPF, por exemplo, uma participação societária no CPF e essa pessoa vem a falecer, essa participação societária está sujeita a inventário. A holding familiar pode vender um imóvel, o imóvel que está dentro de uma holding familiar pode ser vendido. A holding familiar é uma pessoa jurídica e a pessoa jurídica tem personalidade jurídica, ou seja, ela tem capacidade de assumir deveres e exercer direitos. Então, a compra e venda de um bem que é de propriedade da holding familiar é um direito que ela tem. Então, ela pode vender, sim, como qualquer operação feita no CPF. Qual que é o melhor caminho? Vender pela pessoa jurídica ou pela pessoa física? Isso depende de fazer uma conta, do ponto de vista tributário especialmente,
e ver qual que é mais em conta, qual que é a decisão melhor para a família, de acordo com as diretrizes que ela própria definir. Então é possível fazer tanto pelo CPF quanto pelo CNPJ, mas se tiver dentro do CNPJ tem que trazer esse imóvel de volta para o CPF, não tem mais um procedimento nesse negócio. E qual o valor do imposto na alienação de um imóvel? Receitas não operacionais estão sujeitas ao imposto de 34% hoje. 15% de imposto de renda na pessoa jurídica, 10% do adicional do imposto de renda, sempre que superar R$ 20.000 no trimestre, e 9% de contribuição social sobre o lucro líquido. Receitas operacionais depende do regime tributário adotado. Então, no lucro presumido, via de regra, fica entre 11% e 14%. E na pessoa física, o imposto de renda incide sobre a diferença entre o valor de aquisição e o valor de alienação, com uma alíquota de 15%. Então, na pessoa jurídica, tributa toda a receita, na pessoa física, só a diferença. Então, tem que ver qual que é o melhor caminho, qual que é a melhor alternativa, conforme cada caso. Como a holding familiar pode proteger os meus bens? Os bens da pessoa são utilizados em caso de alguma dívida que tiver que ser paga, é utilizado com os bens dessa pessoa, seja dinheiro, seja imóveis, seja propriedades diversas. Como os imóveis o patrimônio deixa de estar na pessoa física, passa a estar na pessoa jurídica, que é uma outra pessoa, então as dívidas da pessoa física não avançam no patrimônio da pessoa jurídica, porque são pessoas independentes. A não ser que tenha alguma fraude. Por exemplo, se a pessoa já tem uma dívida, já está inadimplente e transfere todo o seu patrimônio para uma pessoa jurídica, e aí não reserva nenhum bem para quitar essa dívida. Então isso é considerado fraude e esse patrimônio é possível ser rastreado, porque na holding familiar é tudo registrado, publicado, declarado. Então fica fácil rastrear o paradeiro desse patrimônio e os credores podem pedir a anulação dessa transferência desse patrimônio para a pessoa jurídica para quitação dessa dívida. E como que a holding familiar ajuda a organizar o patrimônio? Na hora de transferir esse patrimônio para a pessoa jurídica, é preciso fazer a análise dos documentos de propriedade, é preciso registrar essas propriedades na contabilidade da pessoa jurídica. Então todos esses atos acabam trazendo visibilidade para esse patrimônio e eventuais pendências acabam sendo regularizadas nesse processo. Então ele ajuda na organização, na consolidação e na visibilidade desse patrimônio. E o que pode ser definido numa holding familiar? Na holding familiar a gente pode definir toda a questão de gestão, responsabilidade, autonomia. Eventualmente pode ser definido que determinado imóvel, um dos sócios tem autonomia sobre ele, pode alugar, pode vender sem precisar da autorização dos demais sócios. Isso tudo pode ser definido pelo titular do patrimônio durante esse processo de constituição da holding familiar. Ele já pode definir quais são os vetores, quais serão as diretrizes que vão pautar as decisões dessa holding familiar. Quais são as principais cláusulas de proteção dentro de uma holding familiar? A holding familiar ela pode utilizar de diversas cláusulas de proteção, como, por exemplo, e sempre a critério da família, não existe uma lei criando obrigação de fazer assim e tampouco proibindo de fazer assim. Mas é possível instituir cláusulas de incomunicabilidade. Então, o patrimônio de uma pessoa não se comunica, não conversa com o patrimônio do seu cônjuge, do seu marido ou da sua esposa. Inalienabilidade, os sócios não podem vender. Impenhorabilidade, os credores não podem penhorar a participação societária para quitação de dívidas. Cláusulas de reversão, se o filho falecer antes do pai, esse patrimônio volta para os pais.
administração permanente, vitalícia, usufruto, cláusulas de mediação e arbitragem. Existe uma série, especialmente o call option, que é a possibilidade de recompra dessa participação societária, desfazendo o processo de transferência do patrimônio para os herdeiros. Quais as principais vantagens tributárias de uma holding familiar? Não incide o ITBI, a gente consegue uma redução grande do ITCMD, às vezes até a eliminação, e não é fato gerador do imposto de renda sobre ganho de capital. Como a holding familiar reduz a carga tributária sobre o patrimônio? A holding familiar, enquanto empresa, ela pode utilizar da legislação que tributa menos as operações realizadas na pessoa jurídica. Então, por exemplo, locação de imóveis é uma atividade que gera um imposto de 11,33% hoje, se for opção pelo lucro presumido. Também tem uma eliminação do ITBI por conta da imunidade tributária, uma redução ou eliminação do imposto sobre herança, o ITCMD, e também não tem ganho de capital no imposto de renda. Como funciona a cláusula de usufruto em uma holding familiar? A cláusula de usufruto ela é utilizada junto com a doação. O que é a doação? É a transferência da propriedade de uma pessoa para outra por mera liberalidade, sem uma contrapartida. Então eu faço uma doação do meu patrimônio para uma pessoa. Quando eu reservo o usufruto, eu reservo controle sobre o uso e o fruto dessa propriedade. Então, tudo que tiver a ver com o uso, a utilização dessa propriedade, fica com o doador, e tudo que tiver, todos os resultados que essa propriedade gerar, também fica para o doador. Então, tanto o uso quanto o fruto ficam para o doador. E o fruto de uma holding familiar, de uma participação societária, seriam os dividendos. Como funciona a sucessão dentro de uma holding familiar? Dentro de uma holding familiar, a família já é sócia da pessoa jurídica. Então, não há necessidade de transferir esse patrimônio de uma pessoa para outra em caso de falecimento, porque toda a família já faz parte da empresa. Então, não há sucessão dentro de uma holding familiar. O que acontece é a alteração de sócios. Entra um sócio, sai outro. É possível uma holding ter ativos no exterior? Se existir uma lei permitindo que pessoas tenham propriedades no exterior, então é possível que uma holding familiar no Brasil tenha propriedades no exterior. Como resolver conflitos dentro de uma holding familiar? Tanto o contrato social quanto o acordo de sócios, que é um instrumento paralelo ao contrato social, é extra-contratual, esses dois documentos podem definir as formas de solução de conflitos, seja distribuindo deveres e direitos, seja definindo a autonomia de cada um dos integrantes, especialmente definindo como que se faz a mediação desses conflitos. Que tipos de ativos podem ser incluídos numa holding familiar? Qualquer tipo de ativo, desde investimentos financeiros, propriedade rural, negócios, empresas e imóveis urbanos, qualquer tipo de ativo pode integrar uma holding familiar. Como dissolver uma holding familiar? A dissolução da holding familiar é a dissolução da própria pessoa jurídica. Então, os sócios decidem descontinuar as atividades, deixam de ser sócios, formalizam essa decisão via ato societário na junta comercial e fazem a distribuição do patrimônio dessa pessoa jurídica em relação aos sócios, na proporção da participação no capital social, e está extinta a pessoa jurídica. Como fazer investimentos dentro de uma holding familiar, investimentos financeiros? Via de regra, a gente constitui uma pessoa jurídica exclusivamente para fazer investimentos, opta pelo lucro presumido, lembrando que a pessoa jurídica não tem as mesmas isenções do imposto de renda que existem para as pessoas físicas. Então, por exemplo, poupança não é possível,
isenção de LCI, LCA, CRI, CRA, debêntures, são todos que têm isenção para investimentos realizados por pessoa física. Então a pessoa jurídica não tem esses benefícios. O tipo de investimento adequado depende de um assessor de investimentos para orientar quais as melhores opções. Como são feitas as locações dentro de uma holding familiar? Se a holding familiar ela é nova, ela não pode ter receitas preponderantes de atividades imobiliárias nos primeiros 3 anos, sob pena de perda do direito à imunidade tributária do ITBI. Então, se quiser preservar essa imunidade tributária dentro dos 3 primeiros anos da holding familiar, é preciso que as operações de locação sejam feitas por outra pessoa, seja pela pessoa física, seja uma outra pessoa jurídica. Então, essas então vão ter o direito de posse dessa propriedade, porque a locação é uma atribuição de quem tem a posse do bem. É a mesma coisa quando eu vou alugar um carro e a loja de carros, nem sempre ela é a proprietária desse carro, ela entrega para mim a chave que representa a posse desse bem, e aí eu posso eu posso utilizar esse carro. Então a locadora, a loja que te entrega a chave, ela que tem o direito de locar esse bem. Então é a mesma racional que nós fazemos com as pessoas, com os imóveis residenciais ou comerciais. Então o direito de posse, o direito de alugar é transferido do proprietário para uma terceira pessoa, seja uma pessoa física, seja uma pessoa jurídica. Então é essa outra pessoa jurídica que vai receber as receitas dessa locação, e aí não tem confusão em relação ao proprietário, e aí não contamina a imunidade do ITBI. E como que se faz a constituição do capital social da pessoa jurídica? Se forem dinheiros, é preciso abrir uma conta corrente para fazer esse depósito. Via de regra, utilizamos um banco digital, que é mais rápido, mais simples, e se faz esse depósito e se informa a contabilidade. Então é preciso apresentar o comprovante do PIX e o extrato bancário para que a contabilidade possa elaborar o balanço e demais demonstrações contábeis. E como que é pago o ITCMD? O ITCMD ele é um imposto de competência dos estados, então depende de uma lei do estado, e cada estado vai ter a sua lei, que vai regulamentar como é que é a apuração desse imposto. No estado de São Paulo, por exemplo, é preciso entrar no site da Secretaria da Fazenda, declarar que está sendo feita uma doação, pode ser uma doação judicial, extrajudicial, uma doação simples ou um inventário. Então é preciso indicar qual que é a situação. Se for uma doação de participação societária, precisa juntar o balanço dessa pessoa jurídica, e aí o sistema já apura, informa-se a base de cálculo, qual que é o valor do bem que está sendo doado, qual que é o valor da participação que está sendo doado, e aí o próprio sistema já aplica a alíquota, que é de 4%, mas existe também uma isenção hoje no estado de São Paulo. Então doações de até 2.500 UFESPs por CPF são isentas hoje por ano, né? Então doações de até R$92 mil, mais ou menos, em 2025, vai ser isento do ITCMD.